Hoje, vamos refletir sobre a missão do Papa Francisco em defesa dos pobres, um chamado à compaixão, à solidariedade e à justiça social que tem marcado profundamente seu pontificado desde 2013. Você já parou para pensar como pequenos gestos de solidariedade podem transformar vidas? O que você tem feito para ajudar aqueles que mais precisam? E fique comigo até o final, porque vamos compartilhar uma das frases mais impactantes do Papa Francisco, que pode mudar completamente a forma como você enxerga a missão de ajudar os pobres. Desde o momento em que escolheu seu nome papal em homenagem a São Francisco de Assis, o homem da pobreza e da paz, Jorge Mário Bergoglio deixou clara sua intenção de liderar uma igreja voltada para os marginalizados. Como eu gostaria de uma igreja pobre e para os pobres, declarou ele logo após sua eleição, estabelecendo o tom de um pontificado marcado pela defesa incansável dos excluídos. A missão do Papa Francisco em defesa dos pobres não se limita a palavras bonitas ou declarações de intenção. Ela se manifesta em gestos concretos, em encíclicas transformadoras e em um chamado constante para que toda a humanidade reconheça a dignidade inerente a cada pessoa, independentemente de sua condição social ou econômica. A pobreza no mundo é um escândalo. Em um mundo onde há tanta riqueza, tantas possibilidades de fazer o bem, é inaceitável que haja tantas crianças famintas, sem educação, tantos pobres. Esta frase contundente do Papa Francisco nos confronta com uma realidade que muitas vezes preferimos ignorar. Ela nos lembra que a desigualdade não é apenas um problema social, mas um chamado para que cada um de nós faça a sua parte. Quando olhamos ao nosso redor e vemos tantas pessoas vivendo em condições precárias, enquanto outros acumulam riquezas imensas, somos convidados a questionar: isso é justo? Isso reflete os valores que dizemos defender? Imagine como uma simples doação de alimentos ou roupas pode aliviar o sofrimento de uma família. Pequenos gestos têm o poder de trazer esperança e dignidade para quem mais precisa. O que mais me preocupa é a globalização da indiferença. Com estas palavras, pronunciadas durante sua visita à ilha de Lampedusa em 2013, o Papa Francisco denunciou uma das maiores doenças do nosso tempo: a capacidade de nos tornarmos insensíveis ao sofrimento alheio. Esta globalização da indiferença se manifesta quando passamos por uma pessoa em situação de rua, sem sequer notá-la, quando mudamos de canal ao ver notícias sobre refugiados, quando consideramos normal que milhões de pessoas não tenham acesso a água potável ou alimentos suficientes. O convite do Papa é para que recuperemos nossa capacidade de nos comover, de sentir compaixão, palavra que significa sofrer com, diante do sofrimento do outro. Quando nos permitimos ser tocados pela dor alheia, damos o primeiro passo para transformar a realidade. Você já sentiu seu coração se apertar ao ver alguém passando necessidade? Esse sentimento não deve ser reprimido, mas cultivado como uma semente de transformação social. Na encíclica Laudato Si, publicada em 2015, o Papa Francisco apresentou um conceito revolucionário: a ecologia integral. Precisamos ouvir tanto o clamor da terra como o clamor dos pobres, escreveu ele, estabelecendo uma conexão indissociável entre a crise ambiental e a injustiça social. Esta visão nos mostra que não podemos separar a preocupação com o meio ambiente da preocupação com os mais vulneráveis. São justamente os pobres que mais sofrem com as consequências das mudanças climáticas, da poluição e da degradação ambiental, embora sejam os que menos contribuem para esses problemas. Quando uma comunidade pobre perde acesso à água limpa devido à poluição industrial, quando agricultores familiares perdem suas colheitas devido a secas prolongadas, quando populações inteiras são forçadas a migrar devido à elevação do nível do mar, são os rostos dos pobres que vemos nas primeiras vítimas da crise ecológica. A ecologia integral nos convida a uma conversão, a uma mudança de mentalidade e de estilo de vida. Não podemos continuar consumindo desenfreadamente, como se os recursos do planeta fossem infinitos. Cada escolha que fazemos, o que compramos, o que comemos, como nos deslocamos, tem impacto tanto no meio ambiente quanto na vida dos mais pobres.
Desenvolvemos uma cultura do descarte que é promovida. Já não se trata simplesmente do fenômeno da exploração e da opressão, mas de algo novo. Com a exclusão, a pessoa afetada não é explorada, mas considerada um refúgio sobra. Com estas palavras, o Papa Francisco denuncia uma das características mais perversas do sistema econômico atual: a tendência a considerar descartáveis não apenas os objetos, mas também as pessoas. Idosos, doentes, migrantes, desempregados, todos aqueles que não se encaixam na lógica da produtividade e do consumo são empurrados para as margens da sociedade. Esta cultura do descarte se manifesta de muitas formas: nos idosos abandonados em asilos, nos migrantes rejeitados nas fronteiras, nos moradores de rua invisibilizados no espaço urbano, nos trabalhadores demitidos quando a automação se torna mais lucrativa. O antídoto para esta cultura, segundo o Papa, é a cultura do encontro e da solidariedade. É reconhecer no outro, especialmente no mais vulnerável, um irmão ou irmã com a mesma dignidade que nós. É estender a mão, olhar nos olhos, escutar as histórias, compartilhar o pão. O amor não é abstrato, é concreto, é feito de gestos que sujam as mãos. Esta frase do Papa Francisco nos lembra que não basta ter boas intenções ou fazer declarações bonitas sobre a importância de ajudar os pobres. É preciso agir, comprometer-se, envolver-se. O próprio Papa dá o exemplo com gestos simbólicos e concretos. Lava os pés de prisioneiros na Quinta-feira Santa, visita campos de refugiados, abraça pessoas com doenças desfigurantes, instala chuveiros para moradores de rua nos arredores do Vaticano, convida pessoas em situação de rua para almoçar com ele. Estes gestos não são meras encenações midiáticas, mas expressões autênticas de uma fé que se traduz em obras. Como ele mesmo disse: você pode ter muitas igrejas, mas se não tiver portas abertas, de que adianta? A igreja não é uma alfândega, é a casa paterna, onde há lugar para todos com suas vidas fatigantes. O convite é para que cada um de nós, em nosso cotidiano, encontre formas concretas de expressar solidariedade. Pode ser doando tempo em um trabalho voluntário, compartilhando recursos com quem tem menos, acolhendo um migrante, visitando um idoso solitário, ou simplesmente parando para conversar com uma pessoa em situação de rua, reconhecendo sua humanidade. Em 2020, em meio à pandemia de Covid-19 que escancarou e aprofundou as desigualdades sociais, o Papa Francisco publicou a encíclica Fratelli Tutti, Todos Irmãos, um apelo à fraternidade e à amizade social como caminhos para construir um mundo mais justo. Sonhemos como uma única humanidade, como caminhantes da mesma carne humana, como filhos desta mesma terra que nos abriga a todos, cada qual com a riqueza da sua fé ou das suas convicções, cada qual com a própria voz, mas todos irmãos. Escreveu ele. Esta visão de fraternidade universal vai além das fronteiras religiosas, culturais e nacionais. Reconhece que todos os seres humanos compartilham a mesma dignidade e os mesmos direitos fundamentais. Rejeita o individualismo, o nacionalismo estreito, a xenofobia e todas as formas de discriminação. A parábola do bom samaritano, central nesta encíclica, nos convida a superar preconceitos e barreiras para nos tornarmos próximos de quem sofre. O samaritano, considerado herege e estrangeiro pelos judeus da época, é quem se compadece do homem ferido à beira do caminho, enquanto figuras religiosas passam ao largo. Esta parábola nos questiona: quem é meu próximo hoje? Quem são os feridos à beira do caminho em nossa sociedade? Como posso me tornar próximo deles, não apenas com palavras, mas com gestos concretos de solidariedade? Para a Igreja, a opção pelos pobres é uma categoria teológica antes de ser cultural, sociológica, política ou filosófica. Com estas palavras, o Papa Francisco reafirma um princípio fundamental da doutrina social da Igreja: a opção preferencial pelos pobres. Esta opção não significa excluir ou desprezar os ricos, mas reconhecer que os pobres têm um lugar especial no coração de Deus e, portanto,
devem ter um lugar especial na missão da Igreja e na vida de cada cristão. Jesus nasceu em uma família humilde, viveu como um trabalhador simples, conviveu com os marginalizados de sua época e identificou-se de tal forma com os pobres que disse: "O que fizestes a um destes meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes." Mateus 25:40. A opção pelos pobres se traduz em uma atitude de escuta, de proximidade, de serviço. Significa dar voz a quem geralmente não é ouvido, defender os direitos de quem é sistematicamente ignorado, promover a participação de quem é excluído dos processos de decisão. Como o próprio Papa Francisco disse, não se trata apenas de realizar ações de assistência aos pobres, que são necessárias e providenciais, mas de uma conversão das nossas prioridades, do lugar que o outro ocupa nas nossas opções e no centro das nossas preocupações. Misericórdia é o caminho que une Deus e o homem, porque abre o coração à esperança de sermos amados para sempre, apesar da limitação do nosso pecado. Esta frase da bula Misericordiae Vultus, com a qual o Papa Francisco convocou o Jubileu Extraordinário da Misericórdia em 2015, resume um dos temas centrais de seu pontificado. A misericórdia não é apenas um sentimento de compaixão passageira, mas uma atitude permanente, um modo de ser que reflete o próprio coração de Deus. É a capacidade de se deixar tocar pelo sofrimento alheio e agir para aliviá-lo. Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, ele nos revela um Deus que espera de braços abertos, que corre ao encontro, que celebra o retorno. Um Deus que não guarda rancor, não cobra, não humilha, mas restaura a dignidade. Esta imagem de Deus como Pai misericordioso inspira a missão do Papa Francisco em defesa dos pobres. Não se trata apenas de assistência material, mas de restauração da dignidade, de reconhecimento do valor infinito de cada pessoa, independentemente de sua condição social, econômica ou moral. A misericórdia se traduz em gestos concretos: perdoar, acolher, incluir, dar uma nova oportunidade. É o que o Papa Francisco faz quando visita prisões, quando abraça pessoas doentes, quando defende a dignidade dos migrantes, quando convida moradores de rua para almoçar com ele. Prefiro uma igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído pelas estradas, a uma igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se agarrar às próprias seguranças. Esta frase, da exortação apostólica Evangelii Gaudium, expressa a visão do Papa Francisco sobre a missão da Igreja no mundo contemporâneo. Uma igreja em saída é aquela que não espera que os pobres e marginalizados venham até ela, mas que vai ao encontro deles, nos hospitais de campanha, das periferias existenciais e geográficas. É uma igreja que não tem medo de se sujar com a poeira das estradas, que não se esconde atrás de muros ou de doutrinas abstratas. Esta visão missionária implica uma conversão pastoral, uma mudança de mentalidade e de estruturas. Significa passar de uma pastoral de mera conservação para uma pastoral decididamente missionária. Significa colocar todas as estruturas eclesiais a serviço da evangelização e não da autopreservação institucional. A igreja em saída é aquela que se faz próxima dos pobres, que escuta seus clamores, que defende seus direitos, que denuncia as estruturas de injustiça que os mantêm na pobreza. É uma igreja que, como o bom samaritano, não passa ao largo do sofrimento, mas se detém, se aproxima, cuida das feridas. A missão do Papa Francisco em defesa dos pobres é um chamado para todos nós. Suas palavras e ações nos lembram que a verdadeira riqueza está em compartilhar, em amar e em cuidar dos mais vulneráveis. Não se trata apenas de admirar seu exemplo à distância, mas de nos deixarmos interpelar por ele, de nos perguntarmos: o que posso fazer concretamente para aliviar o sofrimento dos pobres ao meu redor? Como posso contribuir para construir uma sociedade mais justa e fraterna? Como posso traduzir minha fé em gestos concretos de solidariedade? O Papa Francisco nos convida a sonhar e a trabalhar juntos por um mundo onde ninguém seja descartado,
onde a economia esteja a serviço da pessoa humana e não o contrário, onde a fraternidade prevaleça sobre o individualismo, onde a casa comum seja cuidada para as gerações presentes e futuras. Este sonho pode parecer utópico diante das enormes desigualdades e injustiças que marcam nosso mundo. Mas, como o próprio Papa nos lembra, não deixemos que nos roubem a esperança. Cada gesto de solidariedade, por menor que pareça, contribui para a construção deste mundo mais justo e fraterno. Que as palavras e ações do Papa Francisco nos inspirem a sermos luz no mundo, a espalhar amor e a lutar por um futuro mais justo e solidário. Que sua missão em defesa dos pobres encontre eco em nossos corações e se traduza em gestos concretos de compaixão e solidariedade. Qual dessas reflexões mais tocou o seu coração? Que gestos concretos você pode realizar hoje para se tornar próximo dos que mais sofrem? Construtores de um mundo mais justo e fraterno. Amém. A missão do Papa Francisco em defesa dos pobres não é apenas um aspecto de seu pontificado, mas sua essência. Desde que assumiu o trono de Pedro, ele tem sido uma voz incansável pelos marginalizados, lembrando-nos constantemente que uma fé que não se traduz em amor concreto ao próximo é vazia. Suas encíclicas e exortações apostólicas, Evangelii Gaudium, Laudato Si, Fratelli Tutti, formam um corpo coerente de ensinamento social que coloca os pobres no centro da missão evangelizadora da Igreja. Não como objetos de caridade ocasional, mas como sujeitos de direitos, como irmãos e irmãs com quem somos chamados a construir relações de reciprocidade. O Papa nos convida a uma verdadeira conversão ecológica e social, reconhecendo que tudo está interligado: a crise ambiental, a pobreza, as migrações forçadas, a cultura do descarte. Não podemos enfrentar esses desafios separadamente, mas com uma abordagem integral que reconheça suas raízes comuns em um sistema econômico que prioriza o lucro acima da dignidade humana. Em um mundo marcado pela globalização da indiferença, o testemunho do Papa Francisco nos chama a recuperar nossa capacidade de nos comover, de nos deixar tocar pelo sofrimento alheio. Seus gestos proféticos, lavar os pés de prisioneiros, abraçar pessoas desfiguradas, visitar campos de refugiados, são sinais concretos de uma igreja que não teme sujar as mãos para servir os mais necessitados. Que possamos seguir seu exemplo, transformando nossa compaixão em ação, nossa indignação em compromisso, nossa fé em obras de misericórdia. Pois, como ele mesmo nos lembra, no entardecer da vida seremos julgados pelo amor. Um amor que não se contenta com palavras bonitas, mas que se traduz em gestos concretos de solidariedade com os mais pequeninos, nos quais o próprio Cristo se faz presente. Que a missão do Papa Francisco em defesa dos pobres continue a inspirar cristãos e pessoas de boa vontade a trabalhar juntos por um mundo onde ninguém seja descartado, onde a economia esteja a serviço da pessoa humana, onde a fraternidade universal não seja apenas um ideal distante, mas uma realidade vivida no cotidiano de nossas comunidades. E que cada um de nós, em nosso próprio contexto e com nossos próprios talentos, possamos ser instrumentos dessa transformação, começando por pequenos gestos de atenção e cuidado com aqueles que encontramos em nosso caminho. Pois, como nos ensina o Papa Francisco, ninguém se salva sozinho, e é na comunhão e na solidariedade que encontramos o verdadeiro sentido